A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 7 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Texto áureo diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, e na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 ao 11. A introdução diz assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, no Concílio de Niceia, em 325, e a trindade no Concílio de Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, essa lição bíblica, essa lição de número 7, ela vai tratar dessas duas heresias, que são o nestorianismo e o monofisismo, sobre a natureza ou as naturezas humana e divina e humana na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o tema desta lição. É claro que nós vamos aqui repassar, recapitular alguns temas, alguns assuntos, alguns tópicos que já foram trabalhados nas lições anteriores sobre a humanidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus também, que nós já trabalhamos em algumas lições aqui deste trimestre, mas, especificamente, esta lição ela vai abordar essas duas heresias que se espalharam ali num período ali do 3º ou 4º século e em diante, ali em toda aquela região ali do Oriente Médio e ali Ásia Menor e etc. Então, é sobre esses temas especificamente, sobre as duas naturezas de Jesus que essa lição vai tratar. O tópico primeiro diz assim: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Veja Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, aqui nesse primeiro subtópico, ele vai reafirmar, vai corroborar, enfatizar que o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele é descendente de Davi, ou seja, do rei Davi, segundo a carne. E isso está registrado tanto na genealogia, que pode ser encontrada ali no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, como também no capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. Ali você vai ver que o Senhor Jesus Cristo realmente nasceu dali da Virgem Maria, e ele realmente se tornou plenamente humano. É importante sempre frisar essa doutrina, a doutrina da humanidade de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele precisava realmente experimentar tudo que o ser humano experimenta aqui nessa terra, para que ele pudesse então consumar a sua obra salvífica. Só dessa forma, sem pecado, porque ele viveu totalmente sem pecado,
ele poderia se oferecer como sacrifício expiatório, propiciatório, em prol do ser humano, o ser humano pecador, aqueles que realmente nele creem, aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados e o reconhecem e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Jesus realmente, ele era plenamente humano. Isso está aqui o comentarista, nesse subtópico 1, mais uma vez, né, porque, como já falei, ele já falou sobre isso em lições anteriores, sobre a humanidade perfeita de Jesus Cristo. Subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Neste subtópico 2, o comentarista, ele vai mais uma vez, então, enfatizar a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, ele vai aqui mostrar, neste mesmo texto bíblico de Romanos, aqui do livro de Romanos, ele, no versículo 4, ele vai dizer que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, ali, né, na sua ressurreição dentre os mortos. Isso mostra claramente a divindade de Jesus. Não só neste texto de Romanos, mas em uma série de outros textos bíblicos que nós já estudamos, e alguns que são citados também nesta lição 7, você vai poder, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que também é aluno, que está conosco aí sempre nos prestigiando aqui, né, no canal da Festa Academia, você vai poder também aprender em outros textos bíblicos sobre a divindade de Jesus e também sobre a humanidade de Jesus, né? Então, aqui o comentarista, ele vai deixar bem claro que, aqui usando o texto de Romanos, que Jesus realmente, ele é Deus e ele é homem, plenamente. Isso nós vamos ver quais foram os problemas relacionados a essas duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Porque muitos naquela época, ali nos 3, 4 primeiros séculos da era cristã, muitos ainda não entendiam bem como as coisas funcionavam. Claro, a doutrina bíblica, ela encontra-se ali desde o começo nas Escrituras Sagradas. No entanto, precisava ainda de uma formulação teológica, uma formulação doutrinária, para que não houvesse mais dúvidas sobre essa questão das duas naturezas de Jesus, né, ou em Jesus. Então, foi necessário um concílio, que foi o concílio de Calcedônia, em 400 e meados do ano 400, para que essa ideia pudesse ser plenamente estruturada. E daí em diante, a igreja, de uma maneira geral, ela passou a ensinar, né, sobre essa doutrina ortodoxa, sobre as duas naturezas de Cristo Jesus, a divina e a humana. No entanto, é claro que alguns grupos discordaram, alguns grupos heterodoxos, alguns grupos hereges, que se tornaram hereges, por quê? Porque algumas ideias sobre essa união das duas naturezas de Cristo Jesus foram condenadas pelo Concílio de Calcedônia e também por alguns concílios e sínodos que vieram posteriormente. Então, mas alguns grupos passaram a ensinar diferente. E até hoje, essa heresia, ou algumas dessas heresias, chegaram e contaminaram algumas seitas que propagam ainda algumas ideias errôneas sobre essa união das duas naturezas em Cristo Jesus. Muito bem. O terceiro subtópico diz assim, o antigo hino cristológico, em Filipenses 2, versículos 5 e 6.
O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, porque ele era Deus. Ele sempre foi Deus. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, que significa forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, versículo 6, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Isso é algo importantíssimo que o professor deve frisar, né, em sala de aula, que o Senhor Jesus Cristo, na encarnação, não deixou de ser Deus. Né? Ele abriu mão temporariamente da sua glória, a glória que ele tinha junto ao Pai, para vir aqui à Terra, né, tomar ali a forma humana e ali consumar, né, o plano de salvação. Mas ele jamais deixou de ser Deus, como, né, o que o comentarista enfatiza aqui no seu comentário. Isso mostra que Jesus era realmente plenamente Deus. Né? É sempre importante o professor, né, frisar esse ponto. Jesus é Deus, Jesus é homem, plenamente. Então, nós vamos ver que se o cristão não tiver bem estabelecido na sua mente, né, esse ponto doutrinário, ele vai ter realmente algumas dificuldades, porque o ensino dos hereges, dos heresiarcas, né, o ensino diferente, ele é muito sutil. Ele procura justamente as brechas para poder confundir a mente do cristão. Então, o cristão precisa estar bem seguro, né, sobre isso. E aqui o comentarista vai dizer que esse trecho de Filipenses 2, 5 e 6, onde fala que Jesus se esvaziou, que ele se humilhou a si mesmo, se tornou homem, esse trecho ali de Filipenses 2, 5 e 6, ele, segundo o comentarista, é um antigo hino cristológico, que era um hino, palavras de um hino que era cantado certamente nas reuniões ali da igreja naquele período, tá certo? E mais que já, né, mostrava a verdadeira doutrina cristológica, a verdadeira doutrina sobre as duas naturezas, a divina e humana, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Né? Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado, que após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, né, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431 d.C. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, em 376 a 444 d.C. Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Nestório sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, mãe de Cristo, que significa mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Veja Mateus 2, 11, 13, 14, 20 e 21.
e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, aqui neste primeiro subtópico, o comentarista vai primeiro explicar quem foi esse Nestório, de onde vem aí a heresia conhecida como, na história da igreja, como nestorianismo. Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431, então era realmente uma pessoa influente, né? Que a Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, né? Hoje fica na Turquia, é Istambul, mas na época realmente era uma cidade de grande relevância política, de grande importância naquela região toda ali, no mundo todo. E ele foi bispo, né, da igreja cristã ali em Constantinopla. Então, que ele começou a discordar do título que Cirilo, que era o outro bispo lá de Alexandria, tinha dado a Maria. Qual era o título que o Cirilo deu? De que Maria era mãe de Deus, em grego, Theotokos. Então, esse título, mãe de Deus, se espalhou porque as pessoas mais simples, as pessoas comuns, aceitaram que Maria era mãe de Deus, porque Jesus era Deus, de fato. Só que Jesus possuía a dupla natureza, a divina e a humana. Então, Maria, na verdade, ela não era portadora de Deus, ela era receptora, né, do Deus homem, do Deus que se fez homem, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, Maria é mãe do Jesus humano, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que envolveu Maria, e Maria engravidou, e então nasceu o Senhor Jesus. Então, Maria não é mãe de Deus, porque Deus é eterno, Deus não tem mãe, nem pai, nem genealogia, como diz o texto bíblico. Deus é eterno, tá certo? Então, ela não pode ser mãe de Deus, ela é mãe do Jesus humano, como diz aqui o comentarista, né, o pastor Ezequiel Soares. Então, essa aqui foi uma discussão que o Nestório teve com esse bispo Cirilo de Alexandria, em torno dessa expressão. Tá? E então, a ideia do Nestório, segundo o comentarista, é melhor do que a ideia de Cirilo. Só que a ideia de Cirilo, né, o título que ele criou, Mãe de Deus, ele se tornou muito mais popular. As pessoas preferiam usar esse título e, infelizmente, até os dias atuais, esse título ele é considerado por um grupo, né, cristão, um agrupamento cristão. Então, porque consideram que Maria, de fato, era mãe de Deus. Consideram esse título, né? E até outras coisas mais que eles criaram sobre a pessoa de Maria. Tá? Mas não é tema desta lição. Muito bem. Aí o Nestório, né, que discutiu com Cirilo, então ele não estava muito preocupado com a mariolatria. Ele não estava muito preocupado com a mariolatria, ou seja, a idolatria da pessoa de Maria. Ele não estava muito preocupado com isso, mas ele estava mais preocupado em combater as ideias do arianismo. Então, o arianismo, como nós já estudamos numa lição anterior, né, que eles ensinavam erroneamente sobre, né, a pessoa de Jesus. Mas o Nestório estava preocupado em combater o arianismo. Então, ele não estava preocupado, estão adorando Maria, ou vão adorar Maria, vão considerá-la como uma pessoa muito mais do que um ser humano comum. Não, ele não estava preocupado com isso naquele momento, né? Segundo os historiadores, segundo aqui também o comentarista. Subtópico 2, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantino.
constantinopolitano, em 381 depois de Cristo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Então, qual era a ideia do nestorianismo, né? Ele defendia que as duas naturezas, a humana e a divina, eram duas pessoas, como se tivesse duas pessoas em Jesus Cristo, né? Então foi isso que ele passou a ensinar, ou os seus discípulos, os seus seguidores, passaram a ensinar, que eram duas pessoas. Na verdade, a gente, depois o que o comentarista ele vai explicar melhor, no decorrer da lição, qual é a doutrina ortodoxa sobre isso. Mas ficou claro, à luz das Escrituras Sagradas, fica claro à luz das Escrituras Sagradas que as duas naturezas não são duas pessoas. As duas naturezas são duas naturezas, mas uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Mas depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Essa ideia do Nestório, das duas naturezas serem duas pessoas, foi condenada pelo Concílio de Éfeso. E ele foi declarado herege e exilado pelo imperador romano do Oriente. Subtópico 3, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. Ilustração: o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Resposta bíblica: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Então, nós vemos aqui neste subtópico sobre essa heresia chamada monofisismo. O que eles ensinavam? Essa pessoa chamada Eutico, ele ensinava que as duas naturezas de Cristo estão fundidas numa só, e aí o resultado não era nem totalmente divino, nem totalmente humano. É isso que o monofisismo ensinava. Vocês vejam que naquele período histórico ali no início da igreja, os 3, 4 primeiros séculos, tinha muita heresia circulando. Elas surgiram naquele período que a doutrina, as doutrinas estavam sendo ainda formuladas, fechadas, e muitas pessoas davam a sua ideia, sua opinião, e é claro que nesse debate, até hoje isso acontece, né? As pessoas começam a debater sobre determinados temas bíblicos, e aí alguns surgem com uma opinião diferente, que não tem fundamentação completa nas Escrituras Sagradas, e aí, às vezes, se essa ideia heterodoxa for uma ideia palatável para a sociedade, aceitável ou que caia no gosto popular, mesmo sendo uma heresia, isso acaba se difundindo, acaba se espalhando. É o que acontecia lá naquela época também, né? Então, essas ideias, como essa ideia do monofisismo, também acabou tendo ali uma difusão. E muitos, infelizmente, acabaram seguindo, né, esse monofisismo. Então, o sentido aqui ele estava dizendo que as duas naturezas se misturaram, se fundiram.
né? Se tornaram uma só natureza híbrida, como se fosse um ser híbrido, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então, esta doutrina do monofisismo foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então, aí vai dizer aqui nas ilustrações, né, que o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem estanho, mas o outro metal. Então, ele vai usar também aqui a ilustração das cores, que a cor verde não é uma mistura das cores azul e amarela, mas ela não é nem azul e nem amarela. É uma outra, é a cor verde. Então, ele vai dizer aqui o Eutico, né, que as naturezas de Cristo também não são nem divina nem humana, elas estão amalgamadas, estão fundidas. Então, isso é um perigo. Mas a Bíblia vai ensinar que Jesus perfeitamente, né, Deus e perfeitamente homem, 100% Deus, 100% homem. Jesus não é 50% Deus, 50% homem, ele é 100% divino e 100% humano. É isso que ficou estabelecido e é isso que a Bíblia ensina em Romanos 9:5, Filipenses 2, de 5 a 11, por exemplo, né, entre outros textos bíblicos. Subtópico 4, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Veja, por exemplo, Isaías 9:5 e João 10, de 30 a 37. Então, nós vemos aqui a formulação teológica do Concílio de Calcedônia sobre as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Isso ficou claro a partir desse concílio, dessa formulação, a partir daí em diante. Essa é a doutrina cristã ortodoxa sobre essa doutrina, sobre esse ponto doutrinário, né, das duas naturezas de Cristo. Ele era 100% Deus, 100% homem, 100% divino, 100% humano, mas uma só pessoa, né? Uma só pessoa, diferentemente do nestorianismo, que ensinava que eram duas pessoas, ou do monofisismo, que ensinava que as duas naturezas se amalgamaram, se fundiram numa só. Então, ficou estabelecido pelo Concílio de Calcedônia, a partir daí em diante, que as propriedades de cada natureza permanecem intactas. Então, a propriedade da natureza divina permanece intacta, as propriedades da natureza humana permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Uma só pessoa. Então, essa é a formulação do Concílio de Calcedônia. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito. Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Fecha aspas. Esse é o texto do concílio, da declaração do Concílio de Calcedônia. Tá? Outra coisa também que o comentarista coloca aqui é que a encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem. Não se converteu em homem, não se transmutou em homem. Não é isso que a Bíblia ensina. E nem de homem em Deus. Não era um homem que se tornou Deus. Também isso não é bíblico. Então, ele assumiu a forma humana, plenamente humana, 100% humano, o Senhor Jesus, que era e é Deus, plenamente Deus. É um assunto que realmente requer dos professores, né, muita capacidade de tornar mais fácil, de simplificar as palavras, de trazer ilustrações para explicar a sua classe, né, sobre esses pontos doutrinários. Aqui tem uma linguagem um pouco técnica, que talvez os alunos tenham dificuldade de entender. Então, cabe ao professor, que é o intermediário, o ensinador, ele
trazer com palavras mais claras, mais simples, com um tempo maior de explicação, essa parte técnica, esses termos teológicos que nós estamos aqui citando na videoaula. Tópico 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Subtópico 1. Os monofisitas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, não sei se a pronúncia é essa, em 500 a 578 d.C., um monge sírio liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emmanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23. O Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. Então, essa doutrina, ou esse ensino que se tornou herético, do monofisismo, que vocês lembram, né, que falava sobre o amalgamento, a fusão das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Uma nova natureza que não era nem totalmente divina, nem totalmente humana. Essa ideia herética, ela continuou. E até os dias de hoje, até os dias atuais, ela continua sendo propagada, sendo ensinada pelo grupo das igrejas ortodoxas, que seguiram esse tal de Jacob Baradeus, um monge sírio, que rejeitou ali a decisão do Concílio de Calcedônia e continuou ensinando ali a heresia monofisista. Então você vai encontrar nessas igrejas ortodoxas aí, todas, cóptica, armênia, abissínia, jacobita, eles ensinam então o monofisismo até os dias atuais. Mas é importante sempre frisar que o Concílio de Calcedônia, a formulação teológica, a declaração do Concílio de Calcedônia está bem claro. Duas naturezas plenamente divina e plenamente humana, 100% divino, 100% humano, subsistindo em uma só pessoa, a pessoa do Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina bíblica teologicamente formulada, corretamente seguida pela igreja, majoritariamente pela igreja cristã, mundo afora. Subtópico 2, o kenoticismo, do verbo grego kenol, que significa esvaziar, Filipenses 2,7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão da sua glória celeste. João 17,5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. É interessante, aqui nesse subtópico 2, que vai falar do kenoticismo, que é o esvaziamento. Jesus esvaziou a si mesmo, dos seus atributos divinos. Ele não perdeu os seus atributos divinos. Ele se esvaziou, é bem diferente. Mas depois que ele ressuscitou e foi novamente glorificado, ele retomou todos os seus atributos divinos. Enquanto ele esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele continuava 100% Deus. Isso a sua divindade, de forma alguma, ele deixou, não tinha mais. Pelo contrário, ele, no seu ministério, em várias passagens, ele mostra ali a sua divindade. Conforme aqui o comentarista ele vai explicar que ele recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, ele perdoou pecados
e eram atributos exclusivos de Deus. Então, ele só poderia fazer isso se ele fosse realmente Deus, se ele tinha agindo como Deus. E ele, realmente, por ser Deus, ele não perdeu os seus atributos, ele só se esvaziou ali momentaneamente para ali o cumprimento do seu messiado, ou seja, ele como Messias, ele como Salvador da humanidade, para consumar a sua obra de salvação. Então, ele, digamos que se esvaziou, conforme Filipenses, né? O texto de Filipenses, ali no capítulo 2, vai falar sobre isso. O subtópico 3 vai falar sobre a mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, Theotokos, ou seja, um pensamento antibíblico, que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa uma verdade. Atos, capítulo 8, versículo de 9 a 11. Então, a mariolatria se tornou, né, na verdade, naquela época ainda não era, mas conforme o tempo foi passando, foram acrescentando mais coisas sobre a pessoa de Maria e se tornou, então, uma mariolatria, ou seja, a idolatria em torno de Maria, da pessoa de Maria. Infelizmente, muitos, até os dias atuais, então, adoram a figura de Maria. E a Bíblia, né, condena claramente qualquer tipo de idolatria, seja de quem for. Né? Só Deus pode receber adoração. É claro que eles, os que defendem a mariolatria, vão dizer que não é uma adoração, que é só uma veneração, que só se venera, não se adora. Mas, na verdade, é só um jogo de palavras. É idolatria, sim, porque colocam num patamar que a Bíblia não a coloca. E isso é idolatria. Então, qualquer idolatria é condenado pela palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Muito bem, chegamos à conclusão. Se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça, deixa o like, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal da Peste Academia, bate o sino para receber notificações sempre que postarmos vídeos novos aqui no canal, tá certo? E você também, na descrição, você vai encontrar um link para comprar aqui, ó, este livro, que estou apontando aqui ó, com o meu dedo. É o livro do comentarista, do pastor Ezequiel Soares, com muito mais detalhes. Você, professor, não pode deixar de ter este livro. Aqui no link, você pode comprar este livro e outros, através do nosso link. Você vai estar nos ajudando e não vai pagar mais nada por isso. Né? E você vai ter um conteúdo que vai enriquecer as suas aulas de EBD. Muito bem, a conclusão diz assim: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, assim, a conclusão desta lição é que devemos estudar as Escrituras Sagradas de forma sistemática, metódica, tendo boa literatura cristã, ortodoxa, para nos ajudar a compreender os termos técnicos, termos teológicos. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, precisa ter alguns livros de referência, algumas obras de referência. Aqui no link, aqui na nossa descrição, você vai encontrar algumas dessas obras, para você enriquecer o seu conhecimento bíblico, teológico, e poder realmente tirar as dúvidas ali dos seus alunos. Muito bem, este foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.